tarde, o TV Folha recebe nesta terça-feira o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Quem vai conduzir a entrevista sou eu, Daniela Lima, repórter de Poder, e a chefe da agência Folha, Denise Chiarato. Governador, eu vou começar com um assunto que está mais quente. Ontem o senhor recebeu a presidente Dilma no seu estado e a presidente fez um discurso, uma espécie de apelo contra o Vale Tudo. Chegou a dizer que era preciso pensar primeiro no país, depois nos partidos e nos projetos pessoais. Foi, na minha leitura, a fala o aceno mais explícito, digamos assim, que ela fez por uma trégua com os setores da oposição e com o próprio PMDB, que está muito conflagrado com ela. O senhor é um dos maiores, tem sido, desde o início da crise, um dos maiores defensores do diálogo, como uma saída ou pelo menos um caminho para melhorar o ambiente institucional ali entre o governo e o Congresso. Como é que o senhor viu essa fala da presidente Dilma e como é que o senhor tem visto também o posicionamento da oposição diante dessa série de gestos aí que vem sendo feitos pelo governo? É preciso partir de uma premissa, que a crise realmente é grave, tem uma dimensão econômica, uma dimensão política, alguns riscos de se transformar numa crise institucional generalizada e por isso mesmo é preciso ter responsabilidade. Por isso, desde o início, tenho sustentado que o diálogo entre as várias forças políticas e as várias instituições é não só necessário como imprescindível. Acho que nas últimas semanas alguns passos foram dados. A reunião que a presidenta Dilma fez com todos os governadores foi muito positiva nesse sentido. É preciso ter uma agenda que leve em conta a estabilidade política, a continuidade da ordem constitucional democrática, aprovada por todos na Constituinte de 87 e 88, e, sobretudo, os caminhos da retomada do crescimento econômico, o controle da inflação e a viabilização de novas conquistas sociais para o Brasil. É possível fazer isso? Sem dúvida é difícil, mas é possível. É preciso desarmar um pouco os espíritos e compreender que uma crise de deslegitimação de todas as instituições políticas acaba gerando um cenário de imprevisibilidade que impede que o Brasil encontre um caminho econômico melhor e, ao mesmo tempo, gera espaço para o imponderável. Uma crise institucional generalizada levou na Itália a eleição de Silvio Berlusconi, que não foi propriamente um avanço civilizacional para a Itália. Então é preciso, nesse momento, levar isso adiante. Acho que o governo tem acertado nessa direção. É preciso também que a oposição considere isso. É natural que a oposição divirja, cobre, critique e denuncie. Isso é da essência do regime democrático. Mas é preciso um pouco ter parâmetros civilizados para esse debate. Acho que esse é o principal apelo que deve ser feito. Tem uma insatisfação geral no país e tem agora essa expectativa em relação ao protesto que está marcado para o domingo. Se esse protesto for muito grande, porque já ocorreram outros dois, se ele superar os outros dois, o senhor acha que cria um clima ainda mais pró-impeachment, pró-saída da Dilma ou antecipação das eleições? Eu acho que o protesto de domingo é relevante, não há dúvida. É importante que as forças políticas que dirigem o governo se manifestem, acho normal, mas não enxergo continuidade disto. Não consigo imaginar que vai haver uma mobilização permanente pela derrubada do governo. Por um fator, não há um conjunto de forças políticas credenciadas, legitimadas, com autoridade e com vontade, que conduzam essa mobilização de modo mais perene, que transformem em popularidade difusa em força política capaz de derrubar o governo. Pelo contrário, eu acho que o governo vai ganhar tempo para apresentar uma nova agenda e, com isso, viabilizar a saída da crise. Eu concordo com o senhor que não há ainda um movimento político alinhado com as ruas que consiga conduzir, sim, essa insatisfação popular, que tem se manifestado em diversos atos, né? Esse vai ser o terceiro, só neste ano, que ainda não há essa relação estabelecida entre a política institucionalizada e os movimentos de rua. Mas já há, sim, nos bastidores, o senhor sabe melhor do que eu, um movimento capitaneado por setores ali do PMDB para tentar apontar o vice-presidente Michel Temer como a melhor saída ou a saída menos traumática ou o único caminho possível, como muitos PMDBistas têm dito, para sair dessa crise. O senhor não acha que, mesmo que elas não estejam conectadas à vontade das ruas com esses atores, esses agentes políticos,
a ocorrência desses dois fatores ao mesmo tempo pode sim agravar ainda mais o quadro político? Eu acho que é preciso, para responder isso, Daniela, imaginar e verificar o que está acontecendo também de outro lado, né? Você tem razão no diagnóstico, ainda que essa posição seja minoritária e não conte com a adesão do próprio vice-presidente Michel Temer, mas é um componente, como assim também como as manifestações. Mas é preciso também olhar para o outro lado. Nós temos uma reorganização de uma base de apoio ao governo, mesmo mantendo discordâncias quanto a questões programáticas acerca, por exemplo, do ajuste fiscal, mas nós temos aí gestos concretos, como esse ato no Maranhão exemplificou. A reunião dos governadores mostrou, a Marcha das Margaridas essa semana, a reunião dos movimentos sociais, que você retoma mais ou menos aí 20, 25, 30% da sociedade sustentando o governo, mesmo que desejando mudanças, mas mudanças que mantenham este governo. Acho que essa contraposição que se verificou nas últimas semanas, presente em outras manifestações também populares, também de rua, mesmo na política institucional, são suficientes para funcionar como uma força de contenção que leve a que o governo ganhe tempo para que possa recompor sua base parlamentar, apresentar uma agenda e, sobretudo, colher alguns resultados positivos na economia. E eu não sou daqueles que acham que o Brasil acabou. Pelo contrário, eu acho que a própria relação cambial mais favorável às exportações conduz a consequências positivas. Por exemplo, na conta turismo. Nós não temos um resultado melhor do que no ano passado, porque o turismo receptivo internacional é favorecido em detrimento do turismo emissivo internacional, por exemplo. Também no agronegócio você tem marcas e recordes sendo quebrados e vamos continuar a ter, de modo que quando isso se verificar objetivamente, acho que o governo consegue apresentar uma nova agenda. Só para ficar no mesmo assunto e aí encerrar, o senhor acha que a Dilma acertou a bancar o ajuste Levy? O senhor concorda com todos os termos em que esse ajuste foi feito? Não, seguramente que não, pelo contrário. Eu acho que era preciso agregar alguns ingredientes que faltaram, por exemplo, em relação ao regime tributário, porque você deveria distribuir melhor o ônus da crise, avançar um pouco no imposto sobre heranças, como nós fizemos no Maranhão e outros estados fizeram também, tentar algum tipo de tributação mais progressiva sobre grandes fortunas, grandes patrimônios, que isso ia sustentar melhor o discurso e a coerência interna da visão programática do governo, e é importante que a taxa de juros se estabilize, mesmo que o câmbio conduza a uma certa manutenção da inflação, é preciso também que os juros ajude a retomada do crescimento. Porque com o câmbio alto, supostamente para controlar a inflação, você aumentar mais juros, você vai criar subprodutos sociais muito graves, de desemprego, de desativação da atividade econômica. Então tem nuances. Agora, nuances dentro de um campo de ideias que defende nesse momento, sobretudo, o valor perene, que é o valor da ordem democrática, o valor da Constituição. Não existe impeachment possível. Não é possível haver impeachment no Brasil hoje, nos marcos da Constituição. Todo impeachment hoje no Brasil, hoje, falando de hoje, dia 11 de agosto, aliás, dia dos advogados, seria um golpe. Um golpe porque seria um impeachment sem base constitucional, sem razão constitucional, sem provas, a não ser um impeachment por gosto. Eu não gosto do governo, quero derrubar o governo. Isso só vale no parlamentarismo. No presidencialismo não existe impeachment por gosto, por preferência, por antipatia, por não gostar. Então, na medida que esse valor da constitucionalidade se cristaliza e fica evidente que qualquer tipo de alternativa hoje seria golpista, eu acho que se amplia também a base de sustentação do governo para debater o ajuste, para debater o resultado da meta de inflação. Há quem arrisque profecias de que ano que vem a inflação não virá para a meta. Sim, pode ser que não venha, mas vai ser menor do que a de 2015, sem dúvida. Porque até porque a dose recessiva foi tão aguda que, obviamente, a inflação de 16 não vai ser maior do que a de 15. Então, isso também vai permitir um outro ambiente para o país ano que vem. A própria presidenta Dilma, ontem em São Luís, anunciou a retomada do Minha Casa Minha Vida, a fase 3, que é importante para a construção civil no país, gera emprego, ativa cadeias produtivas. Então, acho que esse é o melhor caminho para o Brasil, até que em 2018 os projetos políticos novamente se confrontem
e a sociedade novamente escura. Agora, governador Limei, essa crise o senhor assumiu um dos estados mais carentes do país, né? O senhor conseguiu vencer lá a família Sarney, foi visto como uma grande esperança, mas o senhor assume uma situação bem complicada. Parece que ainda existem 1.200 escolas de palha no estado, tem um problema de saúde muito grave e tem um problema do sistema prisional. Ficou até muito conhecido o caso lá de Pedrinhas, com presos sendo decapitados e tal. Nesse momento, qual que é a sua prioridade? O que dá para fazer, né, em meio a tudo isso? Sobretudo, enfrentar essa dívida social gigantesca que o nosso estado tem, toda a nação sabe disso. Por isso, nós estamos fazendo investimentos nessa área. Vamos licitar agora 200 escolas, estamos construindo ou concluindo 10 novos hospitais, 4 unidades penitenciárias novas, contratando novos policiais, ampliando, por conseguinte, despesas de custeio, acreditando e apostando que nós teremos uma retomada da atividade econômica do Brasil e que, com isso, nós vamos conseguir adiante, por intermédio do crescimento das transferências constitucionais e da tributação, financiar essas políticas sociais. Hoje, nós conseguimos financiar. Nós conseguimos manter o custeio da máquina e conseguimos ter um certo nível de investimento com apoio imprescindível do BNDES, que mantém uma operação de crédito com o Maranhão e com outros estados. Então, com essa operação de crédito do BNDES, nós vamos fazer 500 milhões de investimentos na educação, exatamente visando combater essa situação. No ano que vem, nós acreditamos, nós temos uma visão segundo a qual o Brasil tende à estabilidade econômica, à retomada, ainda que modesta, do crescimento, e com isso, associado aos fatores regionais, de crescimento da economia regional, a gente vai adiante conseguir sustentar esse crescimento da máquina no que se refere aos serviços públicos. Porque essa, na verdade, é a grande crise de governabilidade do país. A crise institucional, política no Brasil surgiu antes da Lava Jato. Surgiu exatamente em 2013, quando a sociedade pediu uma agenda de mais serviços públicos. E aí, fiscalmente, não havia possibilidade de financiar essa agenda que a sociedade reclama. Então, no caso do Maranhão, eu não poderia adiar essa agenda, porque se eu adiasse, isto sim que seria ingovernável. Por isso, nós estamos trilhando esse caminho dos investimentos sociais com muita determinação. Mas essa conta não pode estourar adiante? Não pode acontecer o que aconteceu com o governo Dilma? Se tudo desse errado no Brasil, é claro que todos os governos teriam dificuldades, não só o do Maranhão. Mas eu não acredito que vai dar tudo errado no Brasil, porque não pode dar. Não tem por que dar. Nós continuamos a ser a 7ª maior economia do mundo, nós continuamos a ter 300 bilhões de dólares de reserva, nós continuamos a ter o pré-sal, continuamos a ter o agronegócio. Nada disso foi abalado pela Operação Lava Jato, apesar das dificuldades nas empreiteiras, na Petrobras, etc. Não, a Petrobras teve uma perda de lucro no primeiro trimestre. Mas a Petrobras é tão forte, Daniela, que vai se recuperar rapidamente. A Petrobras é muito forte, é muito poderosa, é muito importante e tem o pré-sal e a produção vai chegar a 1 milhão de barris e a Petrobras vai conseguir se recuperar. Isso aí não há dúvida possível em relação a isto, né? Então nós tivemos esses embaraços, vamos vencer, a economia vai voltar a crescer. A taxas chinesas, não sei nem como vai ser o crescimento da China. O certo é que o mundo não vai acabar amanhã. Isso eu tenho absoluta certeza. O Brasil já viveu situações parecidas. Nós já tivemos taxa Selic de 42%. Nós já tivemos governo com 10, 12% de popularidade. Nós já tivemos inflação até maior do que essa. Aliás, muito maior do que essa. Eu, quando era muito jovem, havia uma inflação de 84% ao mês no país. E o Brasil sobreviveu, está aí, a economia cresceu, se desenvolveu a partir daí, houve inclusão social. Então, é preciso nós vencermos essas barreiras psicológicas. Se todos nós acharmos que vai faltar leite amanhã, será uma profecia que se autocumpre. Vai faltar leite, porque todos nós hoje à noite vamos comprar leite. Então, é um pouco a situação do Brasil. É preciso vencer essas amarras psicológicas, ver dificuldades, mas ver caminhos. É que o senhor lançou vários assuntos aí que a gente não pode deixar passar. O senhor falou primeiro sobre isso. Citou a Operação Lava Jato, que é, obviamente, um fator que ampliou muito a instabilidade do governo, não só quando parece amplificar de forma muito poderosa a insatisfação das ruas, como também lança um clima de instabilidade geral, tanto no Congresso quanto no Executivo, porque nós estamos na 17ª fase da Lava Jato.
A cada nova fase é um nome que aparece, um delator novo que surge, aí você pode ter um ex-ministro ou um atual ministro citado. Não se sabe exatamente com muita clareza porque as investigações ocorrem num grau elevado de sigilo, qual a natureza exata das citações, enfim, lança uma penumbra em cima. Hoje nós temos citados integrantes do governo federal, ministros e ex-ministros. Nós temos citados o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então é um clima de... aumenta muito o clima de... que não sobrou nenhum, é isso? Não, que não sobrou nenhum e que não é possível negociar em bases muito seguras, porque, veja, bom, tudo bem, não tem impeachment possível, o senhor diz, hoje. Vamos jogar um pouco para o final. É esperado que até setembro o TCU diga se as pedaladas constituem ou não crime de responsabilidade. A partir desse julgamento, se houver uma decisão contrária ao governo e os bastidores indicam de que esse é o caminho, está aberta a possibilidade da Câmara instaurar um pedido a tramitação de um pedido de impeachment, né? Nessa instabilidade toda, o senhor não acha que fica, de fato, muito complicado para o governo, ainda mais com a Operação Lava Jato evoluindo? Aí vamos novamente por partes. Em relação ao TCU, o TCU não pode definir se houve crime de responsabilidade. O TCU pode dar o parecer se as contas devem ser rejeitadas ou não. E aí o TCU, vamos supor que dê parecer pela rejeição das contas, que já seria um absurdo jurídico. Mas vamos imaginar que desse. Seria um absurdo porque há um contrato que deu base a essa operação e que o TCU já validou em outras oportunidades. Ora, se o TCU validou, qualquer mudança interpretativa não pode ser retroativa. Isso é um princípio geral do direito que protege a boa-fé e a segurança jurídica. Mas, muito bem, vamos imaginar que o TCU dê parecer pela rejeição das contas, o Congresso vai apreciar se rejeita as contas ou não. Vamos imaginar que o Congresso rejeitasse as contas. Aí sim poderia, em tese, surgir um processo de impeachment com um gravíssimo problema e intransponível problema. Esses fatos supostamente existentes ocorreram no mandato anterior da Presidente da República. E a Constituição diz muito claramente, e aliás, o Congresso já decidiu isso inúmeras vezes em relação a parlamentares. Não há cassação em relação a fatos anteriores ao mandato em curso. A Constituição diz isso claramente, o Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Então, para ficar claro, na avaliação do senhor, nem uma rejeição das contas pelo Tribunal de... um parecer pela rejeição das contas do Tribunal de Contas da União e a rejeição das contas na Câmara, nem isso, por conta das pedaladas fiscais, nem isso validaria, daria constitucionalmente, base. Seguramente não, porque é um mandato anterior. Este mandato nasceu no dia 1º de janeiro de 2015. Você não pode desconstituir um mandato novo com base no fato. É como se fosse um contrato. Você tem 2 contratos. Você não pode atingir o segundo contrato, que é um contrato, né, um mandato popular. Você não pode atingir o segundo contrato por fatos do primeiro contrato. O Supremo não aceitaria isso nunca, em condições normais de temperatura e pressão. Claro que há uma pressuposição, uma premissa, que fiz referência lá atrás, acerca do clima geral da sociedade. E em condições normais o Supremo aceita um processo de impeachment nessas condições? Jamais, porque não pode aceitar, porque é incabível, é descabido no presidencialismo. Mas muito bem, acho, portanto, que esse ingrediente do impeachment depende muito menos de fatores institucionais e muito mais de fatores sociais, né? Porque em termos institucionais, se o debate ficar na arena institucional, não tem como ter impeachment. É insustentável. Qualquer jurista que vocês ouvirem que não tenha... Assim, tem jurista dizendo o contrário. Não são minoritários. Pronto, eu não vou dizer qualquer. A maioria dos juristas que vocês ouvirem vão dizer a mesma coisa para vocês. Em relação ao Lava Jato, de fato, é um elemento que desarruma o jogo, porque é imprevisível, né? Tem uma imprevisibilidade. Outros países já viveram isso. Você falou da Itália, há uma música lá pelas tantas que diz que todo amor um dia chega ao fim. Toda delação um dia chega ao fim. Em algum momento isso vai acabar, né? Em algum momento isso vai demorar um pouco, né? Não sei, porque também há questões formais, questões jurídicas formais, porque você tem uma investigação que ela também tem um limite, ela não pode se espraiar para outros setores, a não ser quando há conexão, porque a competência é definida por conexão.
Isso segundo o Código de Processo Penal. Então você não pode estender essa investigação e as ações penais indefinidamente. É preciso que haja conexão instrumental, probatória. Não sei, em algum momento vai exaurir isso, porque não vai ser possível voltar até a carta de Pero Vaz de Caminha pedindo emprego para o sobrinho. Não é possível fazer isso juridicamente. Então, isso em algum momento vai se esgotar. Muitas intempéries pelo caminho, daí derivada? Sim, seguramente, muitas intempéries. A denúncia do Janot, eventuais novas fases da Operação Lava Jato. O que seria preciso, mas é difícil fazer, mas seria preciso, seria um pacto político que entenda que é impossível controlar a investigação. Porque estaria errado. Às vezes cobram isso do ministro da Justiça e eu fico escandalizado. O próprio PT cobra. Sim, do ministro Eduardo Cardoso, como se ele pudesse fazer o impossível, né? Controlar um fato externo à política e controlar como os poderes são independentes, há uma legalidade, há um Estado democrático de direito. Então, primeiro que seria compreender isso. Isso às vezes se traduz até em críticas ao juiz Sérgio Moro, que ele é instrumentalizado partidariamente. Nunca vi isso. O senhor militou conheceu o Moro? Claro, nós somos da mesma época da magistratura. E assim, você pode discordar de uma ou outra decisão dele. Eu não decretaria prisão nesse caso, decretaria naquele outro. Mas, de um modo geral, ele está dando curso segundo a lei. Há delação premiada, há provas, há depoimentos, há prova documental, e ele está conduzindo isso. Então, o pacto político em relação ao Lava Jato não seria de parar a investigação, porque isso seria um escândalo, e seria inútil, seria impossível. Seria, ao contrário, de você distinguir a polícia da política. Seria criar uma agenda política que entenda que é preciso autonomizar um pouco a investigação, que vai tomar o seu curso em longos julgamentos. Vamos lembrar que o mensalão demorou 7 anos. Então, mesmo que o Procurador-Geral da República ofereça ação penal contra políticos importantes nas próximas semanas, creio que o fará, ainda será uma ação penal que terá uma denúncia que terá que ser recebida no Supremo, para depois haver o interprocessual, produção de provas, de testemunhas, perícias, prova documental. Nós estamos falando de 4, 5 anos. E nós vamos passar 4, 5 anos desse jeito? Não, vamos acabar com tudo? É impossível. É preciso ter bom senso, razoabilidade. Porque imaginemos que a ação penal seja proposta. E isso se estenda, no mínimo, por 4 anos. 5. A crise política vai durar esse período todo. Então, acho que... Esperamos que não. É impossível. Aí, Denise, eu posso te afirmar que não, porque é impossível. Porque algum tipo de solução se encontra no meio do caminho, né? Então é preciso um pouco serenar as águas nesse instante, tem muita espuma. E as espumas dificultam que você olhe aquilo que é o principal, que é o Brasil, que é o crescimento da economia, a vida do povo, a retomada do crescimento, a estabilidade institucional, o respeito às regras do jogo democrático. Esses são os valores fundamentais que devem mobilizar a sociedade, independentemente de você gostar do governo ou não. Eu não estou pedindo para ninguém gostar do governo. Eu, particularmente, tenho as minhas críticas, embora defenda o governo, porque acho que tem muito mais acertos do que equívocos. Às vezes até é criticado pelos acertos e não pelos equívocos. Mas eu, como ator político, como cidadão brasileiro, não estou pedindo para ninguém gostar do governo, não. Ninguém é obrigado a gostar do governo. Embora eu goste e defenda. Agora, é preciso ter a serenidade para encontrar aquilo que é o principal. Qual é o principal? É exatamente garantir que essa crise possa se equacionar nos seus espaços adequados, aquilo que compete ao judiciário no judiciário, aquilo que compete ao Congresso no Congresso, aquilo que compete ao governo no governo, sem sacrificar os interesses da nação. Agora, é inegável que a Operação Lava Jato eu acho também que a economia tem um papel muito forte nisso, acabou fragilizando muito o discurso do principal partido de esquerda, usando um termo que muitos cientistas já não gostam mais que se estabeleça entre esquerda e direita, mas enfim, que é o PT. O PT tem o próprio presidente Lula chegou a dar declarações de que o PT estava num volume morto. O senhor é filiado ao PCdoB, um partido que sempre foi aliado, desde que o PT chegou ao poder, esteve ao lado do PT. O senhor, que tipo de prejuízo o senhor acha que a esquerda vai colher de toda essa crise? Porque há uma avaliação entre os principais quadros do Partido dos Trabalhadores de que eles vão, no mínimo, hibernar. É um termo que eles estão usando muito por muitos anos. As previsões para as eleições municipais de 2016 são de que o PT vai perder
muitas prefeituras. Tem político que está saindo do PT para não concorrer pelo PT, para não ter que defender o partido. Que tipo de prejuízo a esquerda tem com a crise política, econômica, etc., que se instaurou aí? Bom, há um prejuízo objetivo, Daniela, que você mesmo acabou de sumariar, né? E que demanda uma nova atitude. De fato, o PT é a força condutora da esquerda brasileira nas últimas décadas, é a principal força de massas da política brasileira desde o getulismo, desde o varguismo. Portanto, não é pouca coisa que está em jogo e que está em debate. Agora, a crise do PT que existe de verdade, a crise do nosso campo político, significa que o pensamento progressista deixou de existir na sociedade? Claro que não. Desde os temas da moral, comportamentais, até os temas econômicos, os temas sociais, sobre a distribuição de renda, sobre o sistema tributário, sobre a reforma agrária e assim sucessivamente, continua a existir esse campo de ideias, correspondendo talvez aí a algo em torno de 30% da sociedade. Acho que o desafio para nós todos que somos desse campo é como nós reconectamos a expressão institucional desse ideário com a sociedade, com aqueles atores sociais que concordam com esse ideário. Você acha que partidos como o do senhor e o PSOL, por exemplo, podem ser de alguma forma favorecidos, crescerem? É natural que outras forças se coloquem, mas o que eu defendo hoje, na verdade, seria uma reaglutinação, uma repactuação, à semelhança da Frente Ampla Uruguaia. Essa frente de esquerda, o senhor... É uma frente de esquerda orgânica, que não seja apenas uma frente eleitoral, né? Acho que era preciso dar um passo a mais. Uma frente orgânica que atue como um partido político, com direção, com presidente, com candidatos, quando inclusive. Você fala uma frente orgânica, o PCdoB fazer uma espécie de fusão ou não? Apenas uma atuação conjunta em bloco ali de todos os partidos se identificam com esse... Na arena política eleitoral. Uma direção orgânica, expressão eleitoral, candidatos, enfim. Agora, cada partido preservando a sua identidade. Quem poderia fazer parte dessa frente? O próprio PT, claro, o PCdoB, evidentemente. Acho que o PSOL deveria ser convidado, a senadora Marina poderia ser convidada, o PSB deveria ser convidado, o PDT deveria ser convidado, e outros atores políticos que hoje estão em outros partidos, né? O senador Requião poderia ser convidado, e outros, para compor um campo institucional, um campo político, que possa se reconectar com o pensamento progressista da sociedade. E abrir um diálogo com o PSDB. Eu tenho insistido nisso há muito tempo, acho que é viável num ambiente despoluído, né? Num ambiente poluído por essa plurivocidade e uma certa irracionalidade por vezes, é muito difícil enxergar que todos os avanços políticos que o Brasil teve foi fruto exatamente de uma aliança mais ampla, que envolveu o que viria a ser o PSDB. A campanha, desde a anistia, as greves do ABC, a campanha das diretas, a Constituinte, a campanha de Lula em 1989, onde Mário Covas participou, e inclusive do Palanque no segundo turno, o impeachment do Collor, vocês estavam lá, PT e PSDB juntos, nós tivemos o Marco Zero, que foi o Plano Real, que levou a um afastamento hoje aparentemente insolúvel entre essas duas forças, que são filhas do mesmo leito histórico. Isso vai acontecer em algum momento? Desejo que sim. A curto prazo, seguramente que não. Mas por isso que eu penso uma frente que possa redesenhar a esquerda e dialogar com outras forças. A última vez que eu falei com o senhor, desculpa, Denise, a última vez que eu falei com o senhor foi exatamente pedir para o senhor comentar um artigo que o Fernando Henrique escreveu sobre essa tentativa de aproximação. Setores do governo defenderam a gente teve notícia nos bastidores, primeiro de que o presidente Lula gostaria de falar com ele, ministros da presidente Dilma depois defenderam essa iniciativa abertamente, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um longo artigo falando sobre isso, e me parece ali o ponto central para ele, para que se tenha condições mais calmas de tentar estabelecer um diálogo, é um meia-culpa do PT. Ele quer que o PT... Parece que... acho que sinto como se quisesse que, olha, que realmente ele não quebrou o Brasil 3 vezes, foi coisas que foram ditas durante a eleição, ou que não lambia as botas dos americanos, enfim, eu acho que o que eu entendo que ele está esperando é um pedido de desculpas, me parece que está meio longe
da realidade. Acho difícil que isso aconteça. O senhor acha que a presidente Dilma, ela, pessoalmente, deveria avançar nessa agenda no sentido de, obviamente, não submeter ao modelo que ele gostaria, mas de fazer, sim, um reconhecimento de equívocos e baixar as armas aí de modo mais claro? Os equívocos foram, de parte a parte, meio que inerentes, infelizmente, ao debate eleitoral, sobretudo, né, que tem uma nuance muito emocional ali, né? Mas eu acho que é importante ter claro que diálogo não é rendição, né? Você não pode colocar para o seu interlocutor que eu só dialogo se você se render, né? Então eu acho que esse aspecto precisaria ser graduado, né? Ser melhor trabalhado, melhor pactuado. Agora, eu particularmente imagino que isso deveria ser feito, né? Por um dado objetivo. Foram 7 eleições presidenciais. 6 foram disputadas pelo PT e pelo PSDB em primeiro ou segundo turno. E mesmo a de 89 foi disputada pelo PT. Então, das 7 eleições presidenciais, o PT disputou as 7 no segundo turno, ou com protagonismo no primeiro. O PSDB é a mesma coisa. Logo, são as 2 principais forças políticas da sociedade, que poderiam, de algum modo, dialogar em termos voltados mais para o futuro da nação, né? Futuro do país. Porque se nós ficarmos na agenda da análise, dos olhares culpabilizadores de A, B ou C, aí realmente é muito difícil. Mas eu acho que a sociedade espera isso, né? Acho que uma reunião, uma foto, né, que fosse além da foto, mas um diálogo mais aberto e transparente entre as forças de esquerda, o PSDB, ajudariam bastante o país a repactuar as relações, porque nós estamos diante de uma situação tão aguda em que ninguém está bem, né? O Congresso Nacional tem uma popularidade de 0,5%, 1%, os partidos idem, a mesma coisa, mesmo o judiciário, mesmo a polícia, a sociedade com medo da polícia, recentes pesquisas mostraram isso. Então, é preciso ter muito cuidado e, como eu disse ao início, muita responsabilidade com essa construção coletiva que foi o Estado Democrático de Direito no Brasil após a ditadura até esse momento. É muita coisa em jogo para você conduzir em termos muito emocionais, né, em termos muito passionais, sem que haja renúncia à disputa política legítima. É preciso, inclusive, definir em que termos essa disputa se dá, porque se ela apenas for uma mera reprodução de disputas clubísticas, né, apaixonadas, sectarizadas, nós perdemos a força vital que a democracia traz, que é a luta dos contrários e levando a síntese, né? E acho que a gente tem que aproveitar esse momento difícil para buscar novas sínteses. Tá. Acho que só para encerrar, tem uma visão que no Brasil as forças políticas nunca mudam, são sempre os mesmos articuladores, os mesmos políticos. No Maranhão, o senhor acha que os Sarneys podem voltar ainda? Acho que essa é uma questão que a sociedade maranhense vai decidir mais adiante ao julgar o nosso governo. Nós estamos nos empenhando para fazer um governo sério, honesto, honrado, um governo de transformações sociais, que enfrenta as dificuldades que eles nos legaram durante esses 50 anos de mando. Eu particularmente, trabalho muito para que isso não ocorra, porém, reconheço que não é uma questão que caiba a mim arbitrar, né? Pelo contrário, eu, em 2018, vou ser julgado por um conjunto de realizações administrativas que hoje, graças a Deus, caminham bem, né? Nós temos uma popularidade muito alta, um amplo apoio popular, né? E acho que o Maranhão deve continuar esse caminho de construir o futuro, respeitando, evidentemente, a existência da oposição. E eles estão hoje na oposição. Acho que cumprem o papel deles na oposição, nós cumprimos o nosso no governo. A gente, acho que foi o Estadão, noticiou há algum tempo que o senhor nomeou líder do seu governo na Assembleia um político, um deputado que é ligado ao clã do Sarney. Há coisas que se aproveitam, então, do Sarney, apesar do... Na verdade, a gente, na Assembleia Legislativa, nós estabelecemos um diálogo bastante amplo, né, com vários partidos, porque
São 42 deputados, nós elegemos 16 no nosso campo, e aí outros partidos se aproximaram, e o nosso líder do governo e outros tantos parlamentares que hoje apoiam o nosso governo foram eleitos. É o Rogério Cafeteira, é isso? É o Rogério. E tem sido um excelente líder do nosso governo, eleito pelo PSC. Então, eleito, portanto, na outra coligação. E outros deputados têm nos ajudado muito, que foram eleitos em outras coligações, porque isso corresponde exatamente à coerência com aquilo que eu defendo no Plano Nacional. A gente tem lá um diálogo com outras forças políticas, que não aquelas que nos ajudaram a eleger. O que nós não fazemos é abrir mão de princípios. Então, nosso programa é conhecido, nossos princípios são conhecidos, a nossa conduta administrativa é conhecida, e a partir daí nós construímos a maioria parlamentar na Assembleia. Em termos programáticos, nós estamos fazendo mudanças bem profundas, né? E acho que esse é o principal, é melhorar a vida do povo. Todos aqueles que queiram melhorar as condições de vida da população, como a gente tem melhorado e vamos continuar a melhorar com mais intensidade, nós, principalmente no campo parlamentar, vemos assim, como muito positiva essa aliança, porque a democracia exige que você conviva com pensamentos diferentes ao seu. Eu vou recorrer a uma pergunta, uma menção que a Denise fez no início do programa, sobre o presídio de Pedrinhas. Ainda há registros de violência em Pedrinhas, né? Recentemente teve um rapaz que foi encontrado morto dentro de uma cela, enfim. O senhor acha que tem conseguido melhorar o sistema prisional desde que assumiu? É óbvio que a gente não teve um episódio, e espero, não é nem como jornalista, nem por gostar ou não, né, mas como ser humano, que aquele tipo de coisa não se repita. Mas o senhor acha que tem conseguido melhorar? O senhor acha que vai ser possível, de fato, evitar que o Brasil veja tanta barbárie de novo no presídio de Pedrinhas, no estado do senhor? Até aqui nós temos conseguido isso. É um esforço muito grande, porque nós não conseguimos ainda ter novas unidades prisionais em funcionamento. E isso é rigorosamente fundamental para combater a superlotação, né? Que é um combustível que alimenta normalmente essas rebeliões e que dificultam você cumprir aquilo que rigorosamente a lei de execução penal manda. Então nós estamos trabalhando muito em obras, agora estamos com 4 obras em curso, para exatamente conseguir descomprimir essa situação e melhorar as condições carcerárias. Conseguimos ter uma estatística bem melhor nesse ano. Nós conseguimos reduzir fugas e mortes em mais de 70%, tanto no caso como no outro. Zero rebelião, nenhuma rebelião. São dados objetivos de avanços. Temos problemas? Temos problemas. Houve 4 mortes esse ano. 4 mortes é muito grave, gravíssimo. É uma situação que me incomoda profundamente e lamento profundamente. Agora, há um trabalho... Se eu não me engano, desses mortos foi, inclusive, porque tentava fugir do presídio, é isso? Houve um caso de fuga e houve caso de luta entre presos, né? E nós tivemos algumas fugas também, né, no sistema. Mas, em ambos os casos, uma redução de 70%, tanto em fugas quanto em mortes. Isso são indicadores objetivos de que nós avançamos. Nenhuma rebelião, precisamos continuar esse caminho, articulando políticas sociais, de reinserção, oficinas de trabalho, espaços que nós estamos desenvolvendo com muita dificuldade, mas estamos desenvolvendo, espaços, por exemplo, educacionais, como também acelerar as obras, que é o elemento fundamental hoje. Na hora que nós tivermos mais vagas, nós vamos ter condições melhores de evitar que isso venha a ocorrer. Até aqui, posso afirmar ao Brasil que o sistema penitenciário está muito, muito longe do que eu gostaria, muito, muito longe do ideal. Ainda tem muitos problemas, mas é bem melhor do que aquele quadro escandaloso que o Brasil, infelizmente, assistiu há um ano atrás. Governador, eu queria agradecer sua participação aqui no TV Folha com a gente hoje, desejar boa sorte para o senhor, que ainda tem 3 anos. Não parece, mas está só começando. É verdade, porque essas conjunturas aceleram tantos fatos que a gente nem lembra mais. Né? O clima nacional é de fim de festa, mas na verdade está todo mundo largando aí para uma nova... Mas eu estou muito feliz de ainda ter 3 anos e mais de 3 anos de mandato, vamos fazer muita coisa boa. Né? Muito obrigada e a gente se despede por aqui. Boa tarde. Obrigado.